Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula então de filosofia. A proposta dessa semana, nessa matéria, é a gente estudar e refletir um pouco sobre realidades do Brasil, políticas públicas e o conceito geração neném, né? Vamos tentar entender o que seria essa geração neném também, tá? Então, uma pesquisa, vou partir de um dado mais estatístico, né? Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, né? Revela que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e não estudam, né? São jovens considerados nem estudam e nem trabalham. Na maioria, mulheres e de baixa renda. Um dos maiores percentuais de jovens nessa situação entre 9 países da América Latina e Caribe. Enquanto isso, 49% se dedicam exclusivamente ao estudo ou à capacitação. 13% só trabalham e 15% trabalham e estudam ao mesmo tempo. As razões para esse cenário, de acordo com o estudo, são problemas com habilidades cognitivas, ou seja, habilidades de conhecimento, e questões socioemocionais, ou seja, de interação com os outros e justamente a emoção, né, o emocional do indivíduo. Falta de políticas públicas, né? O que eu entendo como políticas públicas? Políticas que vão reafirmar, que vão ajudar, fazer com que esse aluno que não esteja estudando, né, ele tenha um incentivo para estudar, ou mesmo ele se sinta empolgação, né, para que passe a estudar. Obrigações familiares, às vezes os pais, né, a família em si também tem o seu débito aí, né, de não estar em cima, acompanhando, de não incentivar também o estudo, e aí fica delicado, né? E com parentes e filhos, entre outros. Então são vários fatores que vai gerar essa problemática, né, em sociedade, onde 23% dos jovens, né, não estudam e nem trabalham. E aí a perspectiva futura, ela é instável, é remota, né? Eles não têm qualquer ideia do que vão ser no futuro e de como vão sobreviver, né? Então, para a gente entender um pouco melhor o que seria essa tal geração neném, né? De acordo com a pesquisa, embora o termo neném possa induzir a ideia de que os jovens são ociosos e improdutivos, 31% deles estão procurando trabalho, né? Então não é bem essa ideia. Eles estão procurando trabalho, é porque muitas vezes também não conseguem, né? Principalmente os homens. E mais da metade, 64%, dedicam-se a trabalhos de cuidado doméstico e familiar, né? Principalmente as mulheres. Ou seja, ao contrário das convenções estabelecidas, esse estudo comprova que a maioria dos neném não são jovens sem obrigações, e sim realizam outras atividades produtivas, diz a pesquisa, né? A questão das políticas públicas, que é o que eu já salientei, né? Já comentei um pouco. Se precisa, né, de a melhora de serviços, né, os subsídios para o transporte, uma maior oferta de creches, até porque muitos desses já têm família e às vezes não tem aonde deixar as crianças, por isso que não conseguem trabalho, para que, por exemplo, as mulheres possam conciliar trabalho e estudo com os afazeres domésticos, né? São políticas que podem ser efetivadas até no curto prazo, segundo uma pesquisadora, Joana, né? Com base nas informações, os pesquisadores, né, indicam ainda a necessidade de investimentos em treinamento e educação, né, e sugerem ações políticas para ajudar os jovens a fazer uma transição bem-sucedida de seus estudos para o mercado de trabalho. Ou seja, de certa forma, essas políticas públicas têm que agir muito mais, né, nesse grupo ou nessa sociedade, né, para justamente a gente perceber que eles não são invisíveis, né? Que eles fazem parte da sociedade e querem se desenvolver também, mas que muitas das vezes não têm a oportunidade, né, garantida ali a eles. Então fica um pouco mais difícil, né? E aí vem a questão da realidade também do nosso Brasil, né? No Brasil há cerca de 33 milhões de jovens com idade entre 15 e 24 anos, né? O que corresponde a mais de 17% da população, né? Segundo a pesquisadora do IPEA, Enide Rocha, né? O país vive um momento de bônus demográfico. Quando a população ativa é maior que a população dependente, que são crianças e idosos, além de estar em uma onda jovem, que é o ápice da população jovem, né? É um momento em que os países, né, diz a pesquisa, aproveitam para investir na sua juventude, né? Devemos voltar a falar
das políticas para a juventude, que já foram mais amplas, já foram mais discutidas antigamente, para não produzir mais desigualdade e para que nosso bônus demográfico não se transforme em um ônus, ou seja, essa coisa boa que a gente tem, esse capital jovem, não seja algo ruim daqui para frente, se eles não forem realocados, redistribuídos, né, com oportunidades e políticas públicas e que possa assumir o mercado de trabalho também, que a gente sabe que daí vai colaborar com a sociedade como um todo, na economia, né, nas instituições e fazendo com que a sociedade se desenvolva como um todo, né? Então, além dessas indicações constantes do estudo da INID, também destaca-se a importância de políticas da saúde, né, específica para jovens com problemas de saúde mental, traumas e depressão. A pesquisa também foi realizada em parceria do IPEA com a Fundação Espaço Público do Chile, né, que também destacou, né, que é o Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento Internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o apoio do Centro Internacional de Política para o Crescimento Inclusivo, né? Então é interessante pensar que, ao mesmo tempo que a sociedade tem essa parcela a contribuir e às vezes não estão fazendo essa contribuição, tem vários grupos, né, e países que estão com parcerias para fazer com que esses jovens, né, sejam oportunizados nas suas habilidades e competências, não sejam marginalizados ou deixados de lado na sociedade, porque a gente sabe que eles são um potencial de produção, de desenvolvimento, né, em vários aspectos dentro da própria sociedade. Então seria mais ou menos um pouco isso, a gente saber oportunizar e utilizar de forma benéfica o capital jovem da sociedade, para que a gente não chegue aí a uma sociedade que fique todos velhos, né, e os jovens não tenham ocupação, não tenham profissão ou mesmo perspectiva futura de desenvolvimento. Então, alunos, é mais ou menos um pouco essas questões que a gente vai estar estudando filosoficamente sobre a sociedade e principalmente sobre a ideia de políticas públicas. Desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.